Olá! Hoje a gente vai se aprofundar em temas que, vamos combinar, acompanham a humanidade desde sempre. Desde sempre. A ideia do erro, as consequências e, claro, a busca por um conserto. Ou, em termos mais clássicos, pecado, punição e redenção. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente tem um material bem específico. É um sermão do canal Pra Ailton Santana Oficial, Apologia Bíblica. E o título já entrega o tom, né? Total, o estado terminal do pecador e o seu encontro com o Criador. O nosso objetivo aqui é desvendar a linha de raciocínio, sabe? Como essa fonte constrói a história do começo ao fim. Isso. Do problema que é apresentado como universal até a solução que é bem particular. E o interessante, eu acho, não é só o que eles dizem, mas o como. Com certeza. Existe uma lógica interna, uma arquitetura de argumento que vai sendo montada peça por peça. E a gente vai tentar desmontar e entender como cada parte se encaixa. Certo, então, vamos lá. Pelo começo. A fonte não trata o pecado como a gente costuma pensar, tipo uma lista de coisas erradas que alguém faz. Não, o argumento inicial é bem mais fundamental. O problema não estaria nos atos, mas, sei lá, no sistema operacional humano. Exatamente essa analogia. A fonte usa a imagem de um vírus herdado de Adão. Ah, então não é sobre cometer um erro, é sobre ter uma condição. Isso. Uma natureza que está em conflito direto com a natureza de Deus. E essa condição, segundo o sermão, ela gera uma reação inevitável. Uma reação de Deus, no caso. Sim. A santidade de Deus, por definição, não pode coexistir com essa natureza corrompida. E a fonte usa uma frase de impacto para descrever isso. Qual? Deus se ira todo dia. Mas não é uma raiva tipo temperamental. É uma reação constante, fundamental a esse estado de separação. Entendi. Quase uma incompatibilidade de sistemas. E como a fonte ilustra essa reação? Ela dá exemplos concretos de como essa ira se manifestou na história? Sim. E os exemplos são narrativas bíblicas muito conhecidas, usadas aqui como estudos de caso. Certo. O primeiro é o mais drástico de todos, o dilúvio. Ok. Mas o ponto que o sermão destaca é bem sutil. Mesmo depois de uma atitude tão extrema, a própria fonte divina teria reconhecido que a maldade humana ia continuar. Ou seja, o dilúvio puniu uma geração, mas não curou a condição. Exato. Foi um tratamento de choque. Mas não resolveu a causa raiz do problema. Foi como cortar a grama bem baixa, mas sem arrancar a raiz. Ela cresce de novo. Perfeito. E depois do dilúvio, o próximo caso que ele analisa é Sodoma e Gomorra. Certo. E aqui a análise fica mais pessoal, focada na família de Ló. O sermão aponta uma aparente contradição. Que seria? Ló é chamado de justo, mas ao mesmo tempo, a fonte diz que ele já estava à mercê da própria cultura. E qual seria a prova disso? Um momento terrível em que ele oferece as próprias filhas para os agressores para proteger os visitantes. Nossa, é um detalhe muito pesado. Sim. Para a fonte, isso mostra o quanto o ambiente já tinha corroído os valores dele, mesmo ele sendo um homem injusto. Mostra que não dá para viver num ambiente tóxico sem ser afetado por ele, né? De alguma forma, sim. E a esposa de Ló que olha para trás. Ela é apresentada como o símbolo máximo desse apego. Do apego àquela vida. Exato. Ela é resgatada, mas o coração, a mente, ainda estavam presos àquele lugar. O corpo saiu, mas a alma não. Entendi. E tem mais algum exemplo? Tem. O terceiro é um pouco diferente. Nínive. Nínive, a história de Jonas, a cidade que se arrepende, aí a punição não acontece. Exato. Mas a fonte faz questão de colocar um asterisco aí. Como assim? O arrependimento de Nínive é visto como algo temporário, válido só para aquela geração. O sermão argumenta que, anos depois, a nação voltou aos mesmos erros e eventualmente foi punida e destruída. Ah. A lição que a fonte tira é que até o arrependimento coletivo pode ser frágil, não permanente. Ok, então o cenário que a fonte pinta com esses 3 exemplos é bem sombrio. Muito. A gente tem uma punição em massa que não resolve a raiz, uma corrupção que afeta até os bons e um arrependimento que não dura. A conclusão é que a humanidade está num beco sem saída? Precisamente. É um impasse teológico. A condição é inerente, a reação divina é constante e as soluções aplicadas até então
por mais severas que fossem. Não resolviam a questão de fundo. Exato. E isso prepara o terreno perfeitamente para a próxima pergunta. Se nada disso funcionou, o que poderia funcionar? E essa pergunta é o gancho para a próxima parte. Se as punições não eram a solução final, o que o sermão diz sobre as tentativas humanas de resolver isso? De aplacar essa ira divina? A fonte agrupa essas tentativas em duas grandes categorias, e as duas são vistas como insuficientes. Certo. A primeira é a religião de forma geral, que, na perspectiva do sermão, muitas vezes acaba criando rituais e imagens que viram o foco, caindo na idolatria. Em vez de ser um caminho para Deus, vira um substituto dele. Isso. E a segunda categoria é mais específica e central para o argumento todo. Que é? O sistema de sacrifícios de animais em Israel. E aqui a fonte faz uma distinção teológica que é a chave de tudo. Que distinção? A ideia comum é que esses sacrifícios perdoavam os pecados, né? Mas o sermão argumenta que não. Eles apenas cobriam o pecado. Cobriam, mas não removiam. Peraí, qual a diferença na prática? Parece a mesma coisa. É uma ótima pergunta. E a diferença é enorme na lógica da fonte. Tá. Pensa na diferença entre passar um corretivo líquido sobre um erro de caneta e usar uma borracha que apaga o erro completamente. Ok, faz sentido. O corretivo esconde, a mancha branca fica lá, mas o erro continua por baixo. A borracha remove. E os sacrifícios de animais eram o corretivo. Eram o corretivo. Eles permitiam que a relação com Deus continuasse, mas a dívida, o erro original, ainda estava lá no livro caixa. Essa analogia é ótima. Então, se os sacrifícios eram só um corretivo, qual era o propósito deles, afinal? E aqui entra um conceito que a fonte chama de tipologia. Esse conceito é a espinha dorsal de todo o argumento. Tipologia. Isso. A fonte está dizendo que todo o sistema religioso de Israel, com seus rituais, seus sacrifícios, funcionava como um trailer de um filme. Um trailer. Sim. Ele te dava o tom, os personagens, a tensão, a promessa de uma resolução, mas a história principal, o filme completo, ainda não tinha começado. Uau! Cada cordeiro sacrificado era um em breve, um lembrete de que uma solução real e definitiva estava a caminho. Isso muda completamente a perspectiva sobre o Antigo Testamento, então. Não é uma história fechada, mas um grande anúncio. Exatamente. Era um sistema projetado para criar expectativa e apontar para o futuro. Era um tratamento para os sintomas, que mantinha o paciente vivo. Mas não a cura para a doença. Exatamente. Ok. Então, se o sistema de sacrifícios era só um trailer, a narrativa fica esperando o filme principal. Como a fonte descreve a chegada dessa solução definitiva? Ela chega na figura de Jesus, mas a maneira como ele chega é fundamental para o argumento. Certo. Não tem entrada triunfal com trombetas. O sermão usa as imagens do profeta Isaías para descrever essa chegada, como um broto que surge na terra seca, sem beleza nem formosura. Basicamente, a solução definitiva para o maior problema da humanidade chega de uma forma que foi propositalmente fácil de ser ignorada. Isso é muito contraintuitivo. Por que apresentar a solução de um jeito que quase ninguém reconheceria de primeira? E essa é exatamente a questão que a fonte explora a seguir, o tema da incompreensão. Da incompreensão. Sim. O plano divino é apresentado como algo tão contrário à lógica humana que ele precisava ser revelado. Não podia ser simplesmente deduzido. Ok. A primeira camada de incompreensão foi a do povo. A fonte cita: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por quê? Porque eles esperavam um Messias rei, um libertador político que ia esmagar Roma, não um servo sofredor. O trailer que eles tinham em mente era de um filme de ação, e o que chegou foi um drama profundo. A expectativa dele estava completamente desalinhada com a realidade. Mas e os mais próximos? Os discípulos, eles também não entenderam. E esse é o ponto que o sermão martela com mais força. A incompreensão não era só da multidão, era também do círculo íntimo. Sério? Sim. A gente tem essa imagem dos discípulos como gigantes da fé, mas a fonte os retrata de forma muito humana, quase sempre confusos. Dá um exemplo? Quando Jesus acalma a tempestade. A reação deles não é, claro, ele é Deus, mas sim pânico e espanto. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A ficha não caía. Não caía.
Eles estavam na primeira fila do maior evento da história e não estavam entendendo. Eles viam os milagres, mas não conectavam os pontos para entender a identidade completa dele. Exato. E o exemplo mais forte, talvez, seja o de Pedro. Logo depois de Pedro fazer a famosa declaração, "Tu és o Cristo", Jesus começa a falar sobre a própria morte. E o Pedro? A reação dele é imediata. Ele repreende Jesus. Diz algo como, "De jeito nenhum, isso não vai te acontecer." Ele achou que Jesus estava sendo pessimista. Exato. Na cabeça de Pedro, a morte era o fracasso, o fim do plano. Ele não conseguia entender que, na lógica divina, a morte era o plano. É impressionante. O braço direito dele não tinha entendido o ponto central da missão. E é por isso que a fonte conclui essa parte afirmando que a verdadeira identidade de Jesus só podia ser acessada por revelação. Não pelo intelecto. Exato. Quando Pedro faz a confissão correta, o próprio Jesus, segundo a narrativa, responde: "Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus." A ideia é que a mente humana por si só era incapaz de processar aquilo. A solução não era óbvia, não era o que se esperava. E essa incompreensão generalizada nos leva direto ao clímax da história, o sacrifício na cruz. Como a fonte interpreta o sofrimento de Jesus nesse momento? Era só a dor física? Segundo o sermão, a dor física era a menor parte. A agonia real, que começa já no Getsêmani, é de outra natureza. Que seria? A fonte descreve como o peso de Jesus, que era sem pecado, assumir a condição de pecador, de carregar aquele vírus em nome de toda a humanidade. Ah! E a consequência disso foi sentir pela primeira vez a separação do Pai. Aquela mesma separação que era o problema original da humanidade. Então, a angústia dele era sentir na pele a consequência do problema que ele veio resolver. Ele se tornou a personificação da separação. Essa é a interpretação. E o grito na cruz, Deus meu, por que me desamparaste?", é visto não como um grito de dúvida, Mas como que? mas como a verbalização dessa realidade. É a expressão daquele que está na posição de separado, sentindo que um pecador sentiria diante da santidade de Deus. Foi o momento em que a cura absorveu a doença por completo. Isso. E é esse ato que finalmente remove o pecado, em vez de só cobri-lo. Exatamente. Aqui a fonte conecta tudo. Se os sacrifícios de animais eram o corretivo, este sacrifício único é a borracha que apaga a dívida permanentemente. Entendi. É apresentado como o único ato capaz de satisfazer aquela reação fundamental da santidade divina contra o pecado. E tem uma frase que a fonte usa para resumir isso, não tem? Tem. "Onde o pecado abundou, a minha graça de superabundar." A solução não é só do mesmo tamanho do problema, ela o excede em escala. E o tema da incompreensão, ele continua mesmo depois disso tudo. Como os discípulos reagiram à ressurreição, segundo o sermão? Sim, e esse é o toque final no argumento. Eles não o estavam esperando do lado de fora do túmulo, cantando. Não. A fonte descreve que eles tinham se esquecido da promessa. As mulheres foram ao túmulo com especiarias para embalsamar um cadáver, não para encontrar um salvador vivo. Elas foram cumprir um ritual fúnebre. Exato. E Pedro e João correram para lá e ficaram confusos. A reação inicial dos seguidores mais próximos ao evento central da fé foi esquecimento, confusão e decepção. O que só reforça a ideia de que a lógica do plano era de outra ordem, né? Precisava ser aceita pela fé, não entendida pela razão. Exatamente essa a conclusão. Ok, a linha de raciocínio é fascinante. A gente tem um problema de natureza, não de atos. Soluções temporárias que só funcionavam como um grande em breve. E aí vem uma solução definitiva, sacrificial e, francamente, muito chocante. No final, quais são as implicações práticas disso tudo para uma pessoa? O sermão fala muito em ser adotado, justificado, comprado. São palavras fortes, né? São? Mas o que elas realmente significam nesse contexto? É uma ótima pergunta, porque é aqui que a teologia vira algo pessoal. A fonte explica esses termos como uma mudança radical de status legal e familiar. Legal e familiar. Sim. Justificado é um termo jurídico. Significa ser declarado inocente perante o tribunal divino.
Não porque a pessoa seja perfeita, mas porque a punição que ela merecia já foi paga por outro. A dívida foi zerada. Exato. A justiça não está na pessoa, mas é creditada a ela. E comprado. Comprado ou redimido usa a imagem do mercado de escravos. A pessoa estava escravizada à sua própria natureza pecaminosa e um preço foi pago para libertá-la. E adotado. Essa é talvez a mais forte. A pessoa deixa de ser uma estranha, uma inimiga por natureza, e é legalmente trazida para dentro da família de Deus, com todos os direitos e a proteção de um filho. A mudança é de identidade, de réu para filho, de escravo para livre. É uma transformação completa de status. Entendi. A transformação é completa, pelo menos em teoria. E como a fonte encerra essa jornada? Com um final feliz e pronto? Não exatamente. O final é um convite e, ao mesmo tempo, um alerta muito sério. Um alerta? Sim, o convite é para aceitar essa troca, essa solução, mas o alerta é direcionado a quem já aceitou. E o que diz o alerta? O sermão adverte que, para alguém que compreendeu e recebeu isso, voltar a pecar de forma deliberada e contínua é tratado como uma imagem muito gráfica. Que é? Seria como pisar no sacrifício, tratá-lo como algo comum e crucificar Cristo outra vez. Essencialmente, desprezando o ato que trouxe essa nova identidade. É um alerta bem pesado. Eleva muito a responsabilidade das escolhas diárias. Sem dúvida. E isso nos deixa com a questão final que a fonte deixa no ar, a reflexão para quem ouve. Que seria? Dentro dessa lógica apresentada, onde o custo da redenção foi tão imenso, a separação e a morte do Filho de Deus, como a memória de um sacrifício de tal magnitude deveria influenciar as escolhas mais banais do dia a dia? O que significa, na prática, viver de uma forma que honre, em vez de desprezar esse ato central de toda a narrativa? É essa pergunta que fica ecoando.